Por volta das 22 horas daquela noite, Daruni entrou no quarto do Tamarat com um jeito quase brincalhão. Amanhã, me leve na casa da Nipapor, ela disse. Quero conhecer os pais dela e perguntar se você tá mesmo namorando o filho deles. Eles devem saber que você tá sempre por lá. Tamarat, já de saco cheio das acusações constantes, sentiu a raiva subir. E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje, temos mais uma história real daquelas que deixam qualquer um de queixo caído. Dessa vez, vamos direto para Mandalay, em Myanmar. A gente sabe que, como pais, eles sempre querem o melhor para os filhos, né? Esperam que tenham uma vida estável, bem-sucedida e, às vezes, acabam pensando demais em tudo, principalmente quando o assunto é relacionamento e futuro. Mesmo quando tudo parece tranquilo, sempre tem aquela preocupação. E não são só os pais, viu? Os parentes também entram nessa, sempre querendo que tudo siga o normal, sem nunca questionar o que o destino reservou. Mas e quando essas certezas desmoronam? Quando as aparências enganam e o que parecia certo, na verdade, não é nada disso. Você precisa de provas? Pois essa história aqui é daquelas que fazem a gente duvidar. Mas, acredite, aconteceu de verdade. Então, bora mergulhar nessa trama e entender tudo o que rolou. Antes de começarmos essa história, não esquece de deixar o like, comentar, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Queremos que o máximo de pessoas conheça essa história. Agora, bora pra história. Tudo começa com uma mulher chamada Daruni, nascida em 1966, na cidade de Moniva, em Myanmar. Professora por formação e super engajada em causas sociais, ela sempre foi uma mulher determinada. Depois que sua filha mais nova nasceu, a família decidiu se mudar para Mandalay, onde Daruni assumiu um cargo de diretora em uma fundação local. O marido dela, Shanaron, trabalhava como funcionário público no setor de agricultura e avicultura, o que o fazia viajar com frequência para áreas remotas. Enquanto isso, Daruni ficava responsável por cuidar da casa e da família. Em 2015, o filho mais velho do casal saiu de casa para cursar faculdade em Naypyidaw, deixando apenas a filha mais nova, Ploy, que ainda estava no ensino médio, morando com os pais. Daruni sempre teve a fama de ser uma mãe rígida e disciplinadora. Alguns parentes até diziam que ela comandava a casa com pulso firme. Shanaron, por outro lado, era um homem paciente, daqueles que preferiam evitar conflitos. Ele geralmente deixava a esposa tomar as rédeas da casa e raramente entrava em discussões. Foi nesse mesmo ano que Daruni recebeu uma ligação de um de seus irmãos, que ainda morava em Moniva. O sobrinho dela, Tamarat, estava há 2 anos sem estudar e sem conseguir um emprego fixo. Por isso, ele queria tentar a sorte em Mandalay, buscando novas oportunidades. Com 21 anos, Tamarat chegou na casa da tia com a esperança de encontrar um trabalho e começar uma vida nova. Mas Daruni, sendo apaixonada por educação, insistiu que ele deveria focar nos estudos. Ela garantiu que, se ele quisesse fazer o exame de admissão para a faculdade, ela bancaria todas as suas despesas. Empolgado com a oportunidade, Tamarat aceitou o desafio, com a ajuda da tia, passou no exame no final de 2015, conseguindo uma vaga na Mandalay National University. A partir daí, ele foi morar de vez com Daruni e a família, tendo tudo pago por ela. No mesmo ano, Ploy se formou no ensino médio e ingressou em outra universidade na cidade, onde começou a estudar economia e administração. Mesmo estudando em lugares diferentes, ela e Tamarat se davam super bem e costumavam estudar juntos. Como ele era 3 anos mais velho, agia mais como um irmão mais velho para ela. A vida parecia estar indo muito bem para Tamarat. Ele estava indo bem nos estudos, era grato pelo apoio da tia e seguia todas as regras da casa sem questionar. Mas quando entrou no 2º ano da faculdade, Daruni começou a reparar em algo estranho. Ele nunca falava sobre namoradas. Ela perguntou algumas vezes, e Tamarat sempre dava a mesma resposta. Queria focar nos estudos e não queria distrações. Afinal,
Ele ainda estava no terceiro semestre e queria garantir um futuro antes de pensar em relacionamentos. Mas para Daruni, aquilo parecia esquisito. O sobrinho estava prestes a fazer 24 anos e não demonstrava nenhum interesse em namoro? Ela mesma havia se casado aos 23 anos, então achava difícil de acreditar que ele simplesmente não queria ninguém. Será que ele estava escondendo algo? Será que já tinha alguém e não queria contar? Quando ela questionou novamente, Tamarat garantiu que não tinha ninguém especial. Seu maior foco era terminar a faculdade o mais rápido possível para poder ajudar a família no vilarejo, já que o pai dele, um agricultor, estava doente. Ele queria garantir que poderia sustentá-lo antes de pensar em casamento. Mas, mesmo com essa explicação, Daruni continuava com uma pulga atrás da orelha. Algo simplesmente não parecia certo. Mas Daruni não conseguia parar de pensar naquilo. Por que ele simplesmente não arruma uma namorada? Se perguntava. Hoje em dia, até os garotos do ensino médio namoram. Ela remoía essa ideia sem parar, principalmente porque Tamarat vivia recebendo Bona, seu amigo da faculdade, em casa. Os dois iam e vinham o tempo todo, ficavam no quarto rindo juntos. Daruni até comentou com sua filha, Ploy, mas a menina não deu bola. Ah, mãe, normal. São só amigos. O Bona é colega dele, eles estudam juntos, disse, sem ver problema algum. Tamarat, na verdade, nem pensava em trazer uma garota para o grupo. A vida universitária já era corrida o suficiente. Ter amigos por perto ajudava com as tarefas e fazia tudo parecer menos pesado. Ploy também fazia o mesmo, então, para ela, não havia nada de errado. Mas para Daruni, aquilo parecia estranho. Então, em outubro de 2016, aconteceu algo que a deixou ainda mais incomodada. Ela viu Ploy numa livraria com um rapaz e resolveu confrontá-la. Você só anda com meninos. Estuda com eles, sai com eles, até na livraria está com um. Isso não é normal. Por que você não tem uma amiga mulher para sair? Não é de se admirar que ainda não tenha namorado. Tem alguma coisa errada aqui. As palavras pesaram para Tamarat. Ele nunca imaginou que sua tia pensasse assim. Tentou se explicar, de pé diante dela e do tio. Tia, eu só estou focado nos meus estudos. Meus amigos me ajudam na faculdade, só isso. E, sinceramente, não estou interessado em namorar agora. A senhora paga tudo para mim, então quero terminar meu curso primeiro. Não quero ser como alguns dos meus amigos, que vivem brigando com as namoradas e se distraindo. Preciso manter o foco. Ele olhou bem para a tia e perguntou: a senhora já me viu fazendo algo estranho com meus amigos? Já fiz alguma coisa errada? Mas Daruni não recuava fácil. Você já tem 23 anos. Vai esperar até quando para arranjar uma namorada? Tamarat suspirou, já sem paciência. Eu sei que estou ficando mais velho, e é justamente por isso que quero me formar logo. Quero ajudar meus irmãos a estudarem também. A discussão se arrastou até que o Sr. Shanaron resolveu intervir e encerrar o assunto. Daruni foi para o quarto, mas sua cabeça continuava a mil. Nos dias seguintes, a pressão aumentou, e Tamarat começou a se sentir sufocado. Para evitar mais dor de cabeça, pediu para Bona dar um tempo e parar de visitá-lo por um período. Ele até tentou conhecer algumas garotas, mas nada parecia certo. Foi então que sua amiga Nipapor deu uma ideia. Se sua tia quer tanto que você tenha uma namorada, então arranja uma de mentirinha. E assim, um mês depois, Tamarat apresentou Nipapor como sua namorada. Contou para a tia que estavam juntos há 2 semanas, mas que já se conheciam há mais de 1 ano e meio. Daruni ficou empolgadíssima. Começou a bombardear Nipapor de perguntas, querendo saber tudo sobre ela. Nipapor, que na verdade já tinha um namorado, mas ele estava fora da cidade, passou a ir regularmente à casa de Daruni, nem que fosse só para uma visita rápida. Finalmente, as coisas pareciam mais tranquilas. Todo domingo à noite, Tamarat saía de casa dizendo que ia para a casa da namorada. Mas, enquanto ele costumava sair para curtir com os amigos, a Nipapor geralmente ficava em casa,
sem ir a lugar nenhum, e na maioria das vezes só atendia às ligações do próprio namorado. No dia 2 de janeiro de 2017, Thammarat pediu permissão às 19 horas para ir de novo para a casa da Nipapor. A tia e o tio dele deixaram, e ainda disseram para ele levar a namorada para visitar aos domingos à noite, não só de segunda a sexta. Thammarat concordou e prometeu que logo a convidaria. Só que, algumas horas depois, a Daruni recebeu uma mensagem de um amigo que tinha visto Thammarat saindo de um cinema com mais 2 caras. O amigo mandou uma foto e, mesmo com o rosto do Thammarat meio embaçado, dava para reconhecer as roupas dele fácil. Daruni ficou chocada. Ela sabia que ele devia estar na casa da Nipapor, mas lá estava ele com o amigo Bona. Quando Thammarat voltou para casa, ela já foi logo brigando com ele por ter mentido. Ele explicou que a Nipapor teve uma emergência na família e por isso os planos mudaram, mas Daruni não estava acreditando. Então por que você estava no cinema com o Bona? Ela perguntou. Ele deve ser seu namorado de verdade. No dia seguinte, Daruni insistiu que o Bona e outro amigo, o Anuva, fossem lá em casa para esclarecer as coisas. Eles admitiram que os 3 tinham ido ao cinema juntos, exatamente como a foto mostrava. Mas Daruni, já irritada, apontou para o Anuva e disse: "Você não precisa defendê-los." A frustração dela só aumentava. Naquela hora, o Sr. Shanaron, marido dela, não aguentou mais. Ele gritou: "Chega! Você tá tão bitolada, acusando todo mundo de alguma coisa. O que tem de errado em 3 jovens amigos irem ao cinema? Eles precisam construir uma ponte, subir numa árvore ou sequestrar a esposa de alguém para isso parecer normal." A explosão dele pegou Daruni de surpresa, e os 2 começaram a brigar. Só que, momentos depois, o Sr. Shanaron teve um colapso. Ele ficou tonto e caiu no chão com dor. Eles o levaram correndo para o hospital regional de Mandalay, onde ele ficou com o peito apertado e lutando para respirar. Enquanto o tio recebia tratamento, Thammarat começou a passar menos tempo em casa, frustrado com a tia sempre fazendo suposições sobre ele. Ele tentou arrumar um emprego para se sustentar e continuar os estudos sem pedir ajuda, mas até então nada tinha dado certo. Ele ainda visitava o tio de vez em quando, mas as visitas eram bem rápidas. Aí, na noite de 5 de janeiro de 2017, depois da aula, Thammarat voltou para casa e encarou mais uma enxurrada de reclamações da tia. Ele queria muito perder a paciência, principalmente porque a prima Ploy não estava lá para defendê-lo. Ela estava no hospital cuidando do pai. Mas, pensando nos estudos, ele segurou a onda. Por volta das 22 horas daquela noite, Daruni entrou no quarto do Thammarat com um jeito quase brincalhão. "Amanhã, me leve na casa da Nipapor", ela disse. "Quero conhecer os pais dela e perguntar se você tá mesmo namorando o filho deles. Eles devem saber que você tá sempre por lá." Thammarat, já de saco cheio das acusações constantes, sentiu a raiva subir. Por um instante, ele quase partiu para cima, mas aí teve uma ideia. Talvez essa fosse a chance de provar que ele não era o que ela pensava. Então, num ato surpreendente, ele puxou Daruni para a cama e a beijou. E, para surpresa dele, Daruni o incentivou a continuar, gritando: "Continua. Prove que você é um homem de verdade, prove que você é normal." Os 2 seguiram, mesmo estando sem fôlego. Só que o que eles não perceberam foi que a Ploy, filha de Daruni, tinha acabado de chegar em casa. Ela entrou na sala, com as chaves na mão, e congelou ao ver a mãe e o primo no meio do ato. Ela ficou tão chocada que não conseguiu dizer nada e saiu do quarto em silêncio, sem que nenhum dos 2 percebesse. Ploy voltou correndo para o hospital para ver como estava o pai. Na manhã seguinte, por volta das 7 horas, depois de ouvir sobre o que tinha acontecido, a Ploy acabou adormecendo no sofá do hospital. Enquanto isso, o Sr. Shanaron, ainda incrédulo, deixou o hospital em silêncio. Ele pegou um táxi de volta para casa, entrou de fininho usando a chave do filho e encontrou a esposa dormindo no quarto do Thammarat. Só que os 2 estavam completamente vestidos e se abraçando. Furioso, o homem de 53 anos foi até a cozinha, pegou uma faca e se preparou para confrontar a esposa.
Quando a Daruni finalmente acordou e apareceu, parecendo chocada, ela explicou que tinha acabado dormindo no quarto do Tamarat depois de conversar com ele na noite anterior. Mas o marido não estava acreditando. Num acesso de raiva, ele agarrou o cabelo dela e gritou, convencido de que ela tinha passado dos limites. Que tipo de teste você está tentando fazer com o seu sobrinho? Ele berrou. Como você pôde fazer isso? Ele é filho do seu irmão. Daruni tentou se defender, chegando a morder a mão dele enquanto explicava. Eu só queria ver se o Tamarat era normal mesmo. Ele tá vivendo aqui sob meus cuidados, e se algo acontecer, a responsabilidade é minha. A briga só foi escalando, e quando a gritaria chegou no auge, o Tamarat entrou na cozinha. Ele viu a tia no chão, ensanguentada, com várias facadas. O Sr. Shanaron, ainda furioso, mandou o Tamarat chamar a polícia e uma ambulância. Infelizmente, já era tarde demais. Daruni, com apenas 51 anos, morreu. No julgamento, o Sr. Shanaron contou aos investigadores que tinha sido paciente por anos, aguentando a atitude negativa e o jeito controlador da esposa. Ele estava cansado de ser constantemente humilhado e prejudicado na própria casa. Ele tentou ser paciente, mas sentia que a Daruni nunca o respeitava como chefe da família. Pelo contrário, parecia que ela sempre desconfiava de tudo que ele fazia. Ele não aguentava mais, e naquele dia, tudo acabou num desfecho trágico. Durante o casamento, Daruni aparecia com frequência no escritório do Sr. Shanaron, acusando ele de ter casos com as colegas de trabalho. Nunca teve nenhuma prova que sustentasse as acusações, eram só intuições dela. Mas Daruni não parou por aí. Ela chegou ao ponto de agredir fisicamente os colegas dele, às vezes só porque as mesas delas estavam muito perto. Uma vez, ela até bateu numa moto, fazendo com que uma colega pedisse transferência. Por sorte, não foi nada grave, mas a situação já estava fora de controle. A coisa piorou ainda mais quando Daruni discutiu com a mãe do líder de louvor dela. A mulher tinha mandado uma simples mensagem sobre a programação da reunião de oração, mas Daruni, num ataque de raiva, agarrou ela pelo pescoço. Ninguém denunciou para a polícia, o que só fez o comportamento abusivo dela piorar. Shanaron já tinha aguentado muita coisa, mas foi especialmente doloroso quando a esposa começou a virar as suspeitas dela pro sobrinho, Tamarat, acusando ele de coisas sem nenhuma prova. Esse foi o estupim. Quando a Ploy, filha do casal, testemunhou o comportamento descontrolado da mãe naquela noite, Shanaron cansou. Na confissão dele, o Sr. Shanaron admitiu que já esperava que algo assim acontecesse. Daruni sempre fazia comentários do tipo: como a gente vai saber se o Tamarat é um homem de verdade? Devo pedir para Ploy testar ele ou devo fazer isso eu mesma? Se ele não conseguir, ele não é normal. Que homem não gostaria de ficar com a Ploy ou comigo? Essas palavras deixaram Shanaron horrorizado, mas ele não achava que isso ia dar em algo. Afinal, Daruni era uma adoradora devota. Mas quando a Ploy contou o que tinha visto, ficou claro que a esposa dele estava realmente desesperada. Tamarat, por sua vez, reconheceu seu erro. Pediu desculpas ao tio e ao primo, mas ainda assim enfrentou a fúria do irmão de seu primo, que não conseguia aceitar o que havia acontecido. No fundo, Tamarat sabia que deveria ter ignorado as acusações da tia e jamais se deixado envolver da maneira que aconteceu. No entanto, ele tentou explicar que foi Daruni quem começou tudo e que, no calor do momento, ele apenas reagiu. Mais do que isso, sentia que, de certa forma, também tinha responsabilidade pelo que aconteceu, pois acreditava que seu envolvimento acabou empurrando o tio para aquele desfecho trágico. Essa linha de raciocínio se tornou um ponto-chave na defesa apresentada pelo advogado Son Hotiak, que argumentou que Tamarat tinha grande parcela de culpa na situação e que o Sr. Shanaron havia sido, na verdade, uma vítima da traição da esposa. Quando o caso foi a julgamento no Tribunal Distrital de Mandalay, algo inesperado aconteceu. Tamarat e seu tio começaram a defender um ao outro, confundindo até mesmo a estratégia do advogado. Mas, independentemente disso, o juiz já tinha sua decisão tomada. Em 24 de agosto de 2017, saiu o veredicto.
O Sr. Shanaron foi considerado culpado de assassinato em segundo grau pela morte de Daruni e condenado a 15 anos de prisão. Já Thammarat, que na época tinha 24 anos, foi condenado por má conduta e sentenciado a 15 meses de prisão. A decisão gerou críticas de alguns especialistas jurídicos, que consideraram a sentença de Thammarat excessivamente dura. Muitos acreditavam que os depoimentos de seus amigos poderiam ter esclarecido melhor o quanto ele se sentiu acuado naquela situação. No entanto, mesmo após um recurso meses depois, o juiz manteve sua decisão. Que lições podemos aprender com essa história?